Olá, amigas, tudo bem? Faz muito tempo que eu não venho falar com vocês e eu acho que eu até perdi bastante, não que eu tava muito acostumada, né, a gravar essas coisas, mas eu acho que realmente parece que eu comecei do começo de novo. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas o cenário mudou. Eu me mudei, moro em outra casa agora. Aconteceu algumas situações com a antiga proprietária da casa que eu morava e aí a gente precisou se mudar. E por conta disso, muita coisa ficou meio que parada no último mês na minha vida. Eu precisei organizar todas as questões e agora que eu tô finalmente voltando pro eixo, assim, tentando normalizar minha rotina, que vale ressaltar que tá bem desorganizada, tá bem difícil, mas temos que voltar, né? O importante é não parar. Uma das coisas que eu preciso voltar a fazer, que eu não fiz no último um mês e meio, foi estudar coisas relacionadas à minha pesquisa, iniciação científica, até as próprias aulas da faculdade. Eu acabei não conseguindo fazer quase nada, só ouvir aula em tempo que eu tinha livre, mas faz realmente mais de um mês que eu não sento e leio e faço as coisas do jeito que teoricamente é para eu fazer. Então, eu preciso voltar a fazer isso e decidi trazer vocês comigo para realmente me acompanhar a essa volta de rotina. Ainda tá bem desorganizada, vale ressaltar. Eu tô tentando o meu melhor, mas para mim tá um pouco difícil. Mas vamos lá. Atualizações. Eu não lembro nem qual que foi a última informação que eu passei para vocês relacionada à pesquisa. O meu tema de pesquisa da iniciação científica desse ano é sincretismo religioso entre Grécia e Egito. E no momento atual que eu digo eu e minha professora orientadora, estamos levantando fontes a respeito disso. O recorte temporal que eu vou vai ser período ptolomaico, provavelmente a região de Alexandria, porque eu estava pensando em estudar especificamente Serapis, eu acho que é Serapis, que é um deus greco-egípcio, digamos assim, que surgiu no período ptolomaico ali na região de Alexandria mesmo. De acordo com o que eu pesquisei até agora, ele foi meio que manufaturado para realmente fazer essa junção entre as duas culturas, tanto que ele tem características de deuses egípcios e características de deuses gregos. É bem interessante, eu tô realmente nessa fase de levantamento de dados. Eu tenho alguns artigos, já que eu li, a professora compilou ali uma caralhada de livros também. Então, tem alguns livros que eu vou pegar essas informações. Outra opção que eu estava pensando talvez seria estudar Isis, que foi uma deusa que teve bastante sincretismo religioso. Ela já foi um sincretismo um pouco mais, digamos que natural. Acho que natural não é a palavra correta. Ela realmente teve ali um negócio meio da região, dependendo da região que ela estava, ela tomava uma faceta daquela região. Então eu acho isso bem interessante também. Diferente de Serapis, que foi uma coisa realmente feita pela elite local, pelo próprio faraó, para fazer essa junção cultural. Vamos ver qual dos dois. No momento, eu tô lendo algo relacionado a Isis. O livro chama Isis Pelágia, acho que é Pelágia, não sei, porque é epíteto, né, epíteto grego, e meu grego ainda não é tão bom. E é justamente uma Isis que tinha um epíteto relacionado à deusa do mar. O Egito em si não tem muitas divindades relacionadas ao mar especificamente, porque na cultura egípcia eles não tinham um grande exército naval, então não tinha muito relacionado a isso. Então, o fato de ter uma deusa especificamente para o mar significa muito que era justamente uma deusa voltada para os gregos e não para os egípcios em si. Então, acredito que talvez possa ser uma opção, mas eu ainda não sei. Vou atualizando vocês. Hoje, eu e vocês iremos continuar lendo as coisas que eu tenho para ler, e aí eu atualizo vocês mais um. Aqui uma tangente. Lembra das minhas runas? Eu quase terminei elas. E eu digo quase, olha, essa daqui ficou bonitinha. Ó, cabelidas. Mas eu digo quase porque aconteceu isso daqui
Ui, cadê? Estragou minhas unas. Essa daqui ficou praticamente ferrada. Eu passei verniz e ela ficou contra a mesa e grudou. Então, estragou várias. Algumas não, mas várias estragaram. E eu vou ter que arrumar. Só que, na mudança, eu perdi minha tinta preta. E aí eu fiquei sem tinta preta agora. Eu não sei como que eu vou arrumar. Eu vou ter que ir atrás pra comprar uma tinta preta. Depressão, fiquei bem triste. Mas, eu fiz nas pedrinhas também. Vocês lembram dessas pedras? Que foi... que eu até contei com vocês na câmera, não lembro se eu coloquei isso no vídeo, mas eu contei com vocês na câmera pra ver se tinha 13. Opa, deu certo. Essas daqui deram bem certo, na verdade. Ignoraram meus desenhos, não são exatamente muito bons. Depois que eu terminei, que eu pensei que eu deveria ter comprado, tipo, aquelas canetas Puka, eu acho que é, dourada, que eu ia conseguir desenhar melhor do que com pincel. Eu sou muito ruim desenhando com pincel. Pincel não é meu forte no geral, mas elas passam a mensagem que precisam passar. E é isso que importa. É isso. Vou provavelmente estudar agora. Eu já tomei banho, lavei cabelo e vai ser isso aí. Beijinhos, até mais tarde, provavelmente. Tem que jantar também, meu gente. Tchau, tchau. From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling, that would make you smile? I'll bring you flowers, girl, enough to see for miles. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. I love your style. Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu novamente aqui, depois de ter sumido da última vez que eu gravei. Mas como eu disse pra vocês, as coisas pra mim ainda estão um pouco caóticas. Então, vamos com calma. Eu tô tentando esse novo ângulo. É muito difícil achar um ângulo decente nesse quarto, porque tá tudo muito bagunçado ainda. Então eu tô procurando o ângulo
relativamente menos caótico. Caótica a palavra? Eu acho que caótica é a palavra. Vocês já viram alguns takezinhos. Eu cheguei do trabalho. Agora eu chego mais cedo, que é muito bom. Porque eu consigo descomprimir por um pouco mais de tempo antes de ter que fazer alguma coisa. Então é bem confortável. E eu já sentei para estudar. Então eu tô lendo um artigo sobre o culto popular no Egito greco-romano. E tá falando sobre o culto de Serapis. Mas como eu disse pra vocês na outra vez que eu vim falar, eu tô em dúvida sobre fazer alguma coisa relacionada a Isis, especificamente, não a Serapis. Eu tô bem tentada a fazer Isis, inclusive. Eu peguei esse final de semana bastante artigo falando sobre essa, talvez, que eu não tenho certeza ainda, é só uma hipótese que eu estou criando na minha cabeça, mas sobre o sincretismo entre Isis e Deméter. Justamente porque, como eu disse, eu não lembro se eu tinha dito, mas eu vou falar de novo então. Enquanto eu tava lendo o mito de Isis e Osíris, eu percebi que tem uma parte do mito que parece muito segundo o hino a Deméter. Que é muito curioso, eu já gravei o dia que eu tava lendo esse hino. Eu achei muito interessante, porque eu tava lendo e eu fiquei tipo, peraí, eu já vi isso antes. E realmente, é muito, muito parecido. É um trechinho. E aí eu fiquei curiosa. Então eu baixei alguns artigos para ler que fala sobre esse sincretismo entre as duas, que é deuses da agricultura, fertilidade e tudo mais. Então pode ser sim que tenha acontecido. E é isso. Essa é o momento atual da minha pesquisa. Hoje é segunda-feira, então pretendo fazer a leitura desses artigos entre hoje e amanhã. E na quarta-feira eu tenho reunião com a minha orientadora. E aí eu vou falar para ela sobre essa descoberta. Não é exatamente descoberta a palavra, né? Porque obviamente alguém já deve ter visto isso antes. Mas eu achei muito curioso. Porque eu fui pegar muito de surpresa, honestamente. E é isso. Beleza? Beleza. Tchau, tchau. Love your grace. Said I love to put a smile on your pretty little face. I love it when you're close to me. That's where I want you to always be. I didn't know when I found you that I would find a love so true. Olá, amigas, tudo bem com vocês? Voltei. Terminei de ler aquele artigo que eu tava lendo que fala sobre a religião na cultura do Egito greco-romano. Ele é bem interessante. Ele fala sobre algumas estatuetas de terracota que foram encontradas de Serapis e como que elas eram encontradas em contexto às vezes residencial e não apenas em contexto de elite, o que é bem relevante no caso, porque aí demonstra que para além da criação desse deus pela elite local, ele foi aderido sim pelas pessoas, né, pelas pessoas comuns. Então, eu acho isso bem interessante. Mas outro dado muito interessante que o artigo trouxe é que, em contraposição, né, dessas estatuetas de Serapis, foram encontrados muito mais estatuetas de Ísis. Então, Serapis, apesar de ele ter sido colocado como esse deus importante para a elite, ele era menos cultuado ainda do que Ísis. Apesar que sim, ele era colocado junto, né? Porque era tipo um casal consorte, do mesmo jeito que era Isis e Osíris, ou sei lá, Zeus e Hera, esse tipo de coisa, sabe? Clássico, né? Mas ainda assim, Isis representava uma quantidade de estatuetas muito, muito superior às estatuetas encontradas de Serapis. Então eu queria entender melhor como que se deu essa profusão do culto de Ísis, porque ela sempre foi uma deusa muito popular no Egito, obviamente, justamente por causa do mito de Ísis e Osíris, mas como que ela continuou sendo tão popular após o domínio
grego e o domínio romano, porque ela ainda continua sendo uma deusa muito importante durante o domínio romano. Acredito que por esse momento a minha pesquisa vá para esse lado. Agora eu vou tomar banho e vou tentar editar algum vídeo. É isso. Beijinhos. Até a próximo momento que eu vir falar com vocês. And you can see it in my eyes. That girl, you've got me hypnotized. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Olá, amigas, tudo bem com vocês? Tão boazinha? Vim aqui hoje, dia seguinte já, da última vez que eu falei com vocês, e sigo fazendo as minhas leituras relacionadas à pesquisa. Eu tô lendo, eu nunca lembro o que eu tava lendo a última vez que eu falei com vocês. Eu tô lendo o livro Isis, The Eternal Goddess of Egypt and Rome. Esse livro eu quero ler ele de capa a capa, porque ele dá um panorama bem completo de como era o culto de Isis. Então, eu tô lendo ele atualmente, porque eu tô fazendo anotações no meu caderninho. Gente, eu comprei esse caderninho, eu juro pra vocês que não foi intencional pra usar na pesquisa, mas aí eu comprei esse caderninho quando eu fui pra São Paulo. Eu falei, nossa, eu preciso usar ele pra anotar coisa da pesquisa, porque todo sentido, né? Mas enfim, é isso que eu tô fazendo hoje. Eu ainda tô no look de trabalho. Hoje a gente foi visitar o Campinas Decor no meu serviço. Que é pra quem não se recorda, eu trabalho como voz planejados. Então a gente vai todos os anos no Campinas Decor pra ver como que tá as tendências, como que tá o mercado, mais ou menos. E spoiler, eu achei bem fraco esse ano. Eu achei que tudo tá muito parecido. Parece um grande copia e cola de um ambiente pro outro. Então, pra uma amostra de decoração e arquitetura eu achei bem fraquinho. Mas, aquele negócio, né? Eu ia falar, não sou arquiteta, mas eu sou. Estou usando a vela que eu comprei da minha amiga Alexia, de lavanda. Gente, que cheirinho gostoso. Eu achei que fosse me dar dor de cabeça, porque eu sou muito chata. Mas não me incomoda. E eu tô muito feliz. Não me deu dor de cabeça. E o cheirinho é muito agradável. Eu tô gostando bastante. E ela tá queimando muito bem. Então, parabéns, Alexia. Tô nota 10 pra você. E é isso. Tchau pra vocês. Até mais tarde.
amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tão boazinha? Eu tô vindo aqui gravar agora à noite, porque hoje é feriado. Eu basicamente estudei o dia todo, não fiz muito mais além disso. E aí agora à noite eu tô editando vídeos. Só que uma coisa que eu percebi que eu fiz bastante nos últimos tempos foi gravar vídeos, clipes pequenininhos e não falar o que eu tava fazendo. E aí o vídeo fica meio sem sentido. E aí eu tenho que ficar colocando legendinha e tudo mais. Eu vim aqui explicar pra vocês o que eu tava fazendo hoje. Porque a última vez que eu falei com vocês foi, acho que terça-feira. Isso foi terça-feira. E na quarta eu tive reunião com a minha orientadora de iniciação científica. E aí eu passei pra ela. Eu não lembro se eu tinha falado pra vocês, mas eu acho que eu falei sobre o segundo hino a Deméter e a semelhança com o mito de Ísis e Osíris. E aí a gente redirecionou a pesquisa para isso, porque tanto eu quanto ela nós ficamos muito curiosas, porque muito interessante, né? Realmente, a gente quer entender da onde veio essa semelhança entre os dois mitos. Provavelmente vem do fato que a maior parte do mito de Osíris que a gente tem, a versão mais completa, né, numa narrativa correta, é a versão de Plutarco, que é um autor grego. Tinha grandes chances, eu acredito realmente que tem grandes chances, dele já conheceu o segundo hino a Deméter e acabou fazendo essa inserção dessa parte a partir do segundo hino a Deméter no mito de Ísis e Osíris. Porque realmente essa parte de Byblos, que eu não lembro exatamente o nome da cidade, que é quando a Isis está sofrendo, né, durante a busca pelas pelo corpo de Osíris, a única fonte que a gente tem é a versão de Plutarco. É curioso, no mínimo curioso. Então a gente realmente redirecionou a pesquisa para essas questões. Então eu vou fazer um panorama geral de Ísis. O foco da pesquisa vai para Ísis, ao invés de Serapis, que era o que eu ia pesquisar anteriormente. Ficar mesmo nessa análise literária entre o segundo hino homérico a Deméter e o mito de Ísis e Osíris. Então vai ser essa o principal problemática da minha pesquisa. Então hoje eu segui lendo o livro, né, de Ísis que eu tava lendo. Eu pretendo terminar ele, não hoje, mas eu pretendo terminar ele, eu vou ler ele realmente de capa a capa. E fora isso, eu tenho alguns outros artigos que eu baixei realmente sobre essa semelhança entre os dois mitos, porque obviamente eu não fui a única pessoa que percebeu isso. Tem bastante gente que já pesquisou isso anteriormente. Então eu quero realmente entender o que que era e comparar mesmo as duas versões. É isso que eu tô fazendo hoje. Beijinhos, até a próxima vez que eu falar com vocês.